Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula sobre eletrostática. Hoje o nosso conteúdo será campo elétrico. Então, muito bem, vamos só recapitular um pouquinho o que a gente tem visto até o momento. Então, a gente começou contextualizando o que é o átomo, identificamos quais são as partículas eletrizadas do átomo, que é o próton e o elétron. Vimos que eles possuem a mesma carga, porém com sinais trocados. Vimos também que as cargas elétricas conseguem interagir entre si, se atraindo ou se repelindo. Aprendemos o que é um corpo neutro e o que é um corpo eletrizado. Também vimos como eletrizar um corpo, pelos processos de eletrização, contato, atrito e indução. Também vimos que a interação entre as cargas, o atrair e o se repelir, ocorrem devido à presença de força elétrica entre elas, Para elas se atraírem e surge forças, uma força em cada carga, que puxam elas de modo que elas se encontrem. E a mesma coisa vale quando elas se repelem. Temos cargas lá de mesmo sinal, vai aparecer forças sobre elas e uma vai se afastar da outra. As forças serão orientadas de modo que essas cargas se afastem. Mas vocês podem me perguntar, prof, como que uma carga sabe que tem outra carga perto dela para elas se afastarem? Sendo que elas não estão em contato, Se eu coloco uma carga positiva e uma negativa, elas sabem da presença uma da outra para poderem se atrair. E a mesma coisa vale para cargas de sinais opostos. Se eu coloco duas cargas de sinais opostos próximas, uma detecta a outra e elas se repelem. Então, o que existe que faz com que as cargas se reconheçam, se detectem-se? Nossa, que palavra esquisita, né, gente? Enfim, de forma que uma carga consiga identificar a outra no espaço e elas consigam se repelir ou se atrair. Esse fenômeno, gente, essa propriedade que as cargas têm de se identificarem à distância, se chama campo elétrico. Então, sempre que a gente tem uma força que age à distância, ela normalmente consegue fazer isso por causa que naquela região existe um campo. Para a gente entender melhor essa questão de campo, eu vou associar ele com o campo gravitacional. E o campo gravitacional a gente já é acostumado com ele, A gente já falou muito sobre campo gravitacional. Então, vamos pensar na seguinte situação aqui. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, vamos pensar na seguinte situação, Eu tenho o meu planeta, certo? Planeta Terra. E a gente já aprendeu lá no primeiro ano que o planeta Terra, ele tem gravidade, certo? Em torno dele tem gravidade. Então, por causa da sua massa, todos os objetos que têm massa têm gravidade. Mas comparado com a massa de um planeta, a gravidade dele é muito maior. Então, gente, os planetas possuem gravidade. Essa gravidade é uma região, uma região de campo que existe em torno do planeta, ok? E essa gravidade vai ficando cada vez mais fraca conforme a gente vai se afastando do planeta. Tanto é que numa certa distância do planeta ele não consegue nem interagir mais, De tão fraquinho que fica essa gravidade. Pois bem, então eu sei que em torno aqui do nosso planeta nós temos esse campo gravitacional, certo? E tudo o que for colocado nesse campo gravitacional vai interagir com a Terra, certo? Então, tudo que eu colocar dentro desse campo gravitacional, a Terra vai agir nesse objeto, ok? Vai agir fazendo o quê? Vai agir tentando puxar esse objeto em direção ao planeta, certo? Então, vamos recapitular. O planeta, em torno dele, tem uma região de campo, que a gente chama de campo gravitacional. Tudo que estiver dentro desse campo, a Terra vai identificar e vai atrair esse objeto para o chão, certo? Para o objeto vir em direção ao chão, tem que aparecer uma força em cima dele que puxe ele para baixo, certo? Essa força que aparece é a força peso. A gente já aprendeu ela lá no primeiro ano, Então, a força peso
é aquela força que o campo, né, que o planeta vai fazer no objeto e vai puxar ele para baixo. A força-peso, a gente pode calcular ela, a gente consegue calcular. Como que a gente calcula a força-peso? Ela é a massa do objeto vezes a intensidade do campo gravitacional, certo? Fazendo isso, então, eu consigo calcular a força com que o meu objeto está sendo puxado. Quanto mais massa esse objeto tiver, mais força tem que ser feita, não é? Então, aqui, ó, quanto maior for o valor da massa, maior vai dar a minha força-peso. Então, quanto mais massa, mais força o planeta tem que fazer para puxar o objeto. Algo muito parecido acontece quando a gente fala de cargas elétricas. As cargas elétricas, em volta delas, também tem uma região de campo, que a gente chama agora de campo elétrico, certo? Então, em volta dos planetas tem campo gravitacional, em volta das cargas tem campo elétrico. Esse campo elétrico, ele também vai ficando mais fraco conforme a gente vai se afastando da carga, certo? E tudo que eu colocar dentro desse campo, ele vai interagir, certo? Então, aqui, o campo gravitacional, ele interage com quem? Ele interage com a massa dos objetos, né? O objeto tem massa, o campo gravitacional vai atrair. No campo elétrico, ele interage com o quê? Ele interage com outras cargas, certo? Que aqui nós vamos chamar de carga de prova. Ou seja, a gente vai ter uma carga principal, uma cargona, que a gente vai indicar ela pela letra Q maiúscula, certo? Então, nós temos uma cargona, que é a que está gerando o campo. Então, em volta dela ali, tem um baita de um campo elétrico. Para mim detectar esse campo elétrico, eu uso uma carguinha mais pequenininha, que eu chamo de carga de prova. Ela é pequenininha por quê? Porque ela também tem o seu campo elétrico. Mas tem que ser um campo elétrico muito pequeno que não seja capaz de destruir o outro campo elétrico que eu estou estudando. A mesma coisa vale para os campos gravitacionais, né? O planeta tem a sua gravidade. Um corpo pequenininho, ele também tem gravidade, porque todo corpo que tem massa tem gravidade. Porém, a gravidade dele é tão pequena, que ela nem interfere na gravidade do planeta. Agora, se eu botar outro planeta aí do lado, daí vai dar problema, né? Um vai atrair o outro, vai destruir os campos gravitacionais. A mesma coisa vale para o elétrico. Então, quando eu quero estudar o campo elétrico, eu vou utilizar uma carga geradora, que é a que está criando o campo, e eu vou chamar ela de cargona, a letra Q maiúscula. E para mim provar esse campo elétrico, né, para mim estudar ele, a gente insere dentro dele uma carga pequenininha que a gente chama de carga de prova. Então, ela vai ter um valor muito menor comparado com aquele da carga que está gerando o campo, certo? E quando essa carguinha é colocada dentro desse campo, também vai acontecer alguma coisa, né? Ela vai ser atraída ou ela também pode ser repelida por causa dos sinais das cargas. Mas essa atração e essa repulsão ocorrem por causa de uma força. Então, da mesma forma que no campo gravitacional surge uma força, no campo elétrico também surge uma força. Só que agora, essa força, eu vou chamar ela de força elétrica. Ok? Aqui, gente, no campo gravitacional, eu tenho o meu objeto de estudo, né? A minha massinha que eu tô colocando lá para testar, certo? A massinha que eu tô incluindo dentro do campo gravitacional. E aqui, o que eu tô incluindo dentro do campo elétrico? É a minha carguinha de prova, que eu vou chamar de Qzinho. Aqui, eu multiplico pela intensidade da gravidade. E aqui, eu vou multiplicar pela intensidade do campo elétrico, que a gente indica ele pela letra E maiúscula, certo? Então, essas duas equações aqui, gente, elas são muito semelhantes. Elas só mudam as letras, né? Mas elas são muito semelhantes. Então, quando a gente quiser determinar a força elétrica que está surgindo numa carga, quando ela é inserida num campo elétrico, a gente vai utilizar essa expressão aqui, certo? Mais pra frente nós vamos ver as aplicações e vai ficar mais claro. Então, vamos lá, continuando.
O campo elétrico, gente, ele tem uma direção, ele é sempre direcionado, certo? Ou seja, ele é uma grandeza vetorial. Eu preciso saber para onde que esse campo está orientado. As cargas positivas, o campo elétrico de uma carga positiva vai ser sempre saindo da carga. Então, você vai ter a carga geradora e o campo elétrico é sempre com direção saindo da carga. Aqui, gente, na figura, ele parece plano, né? Mas isso ele é em 3D, tá? O campo ele vai para todas as direções. Ele forma como se fosse uma esfera em volta da carga. Então, para todas as direções, o campo elétrico se espalha, ok? Já nas cargas negativas, o campo elétrico é ao contrário. Ela é entrando na carga, certo? Então, quando a gente tiver vetores entrando, isso vai me mostrar que é um campo elétrico negativo. E quando eu tiver vetores saindo, isso é um campo elétrico positivo. Beleza? Da mesma forma, né, que o positivo e o negativo, vocês imaginem isso em 3D, assim, todas as direções, certo? Você tem aqui a carga, mas o campo elétrico vai para todas as direções aqui em torno dela, certo? Isso aqui é uma representação simplificada, só para a gente entender melhor esse direcionamento. Aqui, gente, nós temos algumas situações que a gente vai precisar analisar a direção do campo elétrico e a direção da força elétrica que está agindo. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, eu tenho uma cargona aqui grande que está gerando um campo elétrico, certo? Essa cargona grande, ela é uma cargona positiva, né? Então, eu sei que o campo elétrico dela tem esse direcionamento aqui, ó. Ele é direcionado para fora, certo? Ele é jogado para fora. Daí, num certo ponto aqui, ó, numa certa distância, eu coloco uma carguinha de prova, uma carguinha pequenininha. E também positivo, certo? Muito bem. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter o campo elétrico dessa carga, ó, saindo, né? Apontando para fora. Então, ó, apontando para fora lá. Beleza. E a força, como é que fica? Positivo com positivo, eu sei que se repelem. Então, eu vou ter a força jogando para fora aqui essa carguinha, certo? Então, esse campo elétrico aqui vai fazer aparecer uma força nessa carguinha e jogando ela para fora, porque positivo com positivo se repele. Agora, nesse mesmo campo aqui, ó, cargona positiva, né? O campo elétrico dela continua sendo para fora. Só que agora, num certo ponto, eu coloco uma carga negativa, certo? Então, vamos lá. Nesse ponto aqui, ó, como é que tá o campo elétrico? O campo elétrico tá saindo, ó. Eu tô falando do campo elétrico dessa carga aqui enorme, ó. O campo elétrico dela é saindo. Então, tá aqui, ó. O vetor E tá saindo. Mas, positivo com negativo se atraem. Então, a direção da força vai ser ao contrário do campo, ó. Vai ser puxando a carguinha em direção à carga geradora. Vamos pensar outra situação agora. Eu tenho uma cargona aqui grande, só que agora é negativa. Ela que está gerando o campo. Então, o campo agora é entrando na carga. Certo? Ó, o campo agora é assim. Tem essa direção aqui, ó. E eu venho dentro desse campo e coloco uma carga de prova positiva. O campo, nesse ponto, agora é em direção à carga geradora, né? Ele é para dentro agora. E positivo com negativo se atraem. Então, a força vai ser puxando a carguinha em direção ao campo. Então, campo e força têm a mesma direção aqui. Agora, eu tenho lá um baita de um campo negativo. O campo elétrico dele é entrando, né? Tem esse direcionamento. E num certo ponto eu boto uma carga de prova também negativa. Então, nesse ponto, o campo elétrico é entrando na carga. Porém, a força, negativo com negativo, se repelem. A força vai apontar ao contrário. Então, o que eu posso tirar disso, gente? Que toda vez, ó, que a carga de prova for positiva, ó, carga de prova positiva, carga de prova positiva. Sempre que a carga de prova for positiva, força e campo vão ter a mesma direção. Olha aqui, ó. Força está para um lado, o campo está para o mesmo lado. Força para um lado,
campo para o mesmo lado. Então, sempre que a carga de prova for positiva, a força e o campo terão a mesma direção e sentido. Agora, se a carga de prova for negativa, o campo e a força terão sentidos contrários. Então, ó, carga de prova negativa, o campo está para um lado, a força está para o outro. Carga de prova negativa, o campo está para um lado, a força está para o outro. Certo? Prof, mas isso aí é importante? Muito. Tem exercícios que vai pedir para você calcular a força e também dizer para onde que essa força está apontando. Se ela está apontando em favor à carga, se ela está apontando contra, como que tá, certo? Então, é muito importante a gente saber esses direcionamentos aí, ok? Bora continuar. Vamos fazer alguns exemplos aqui de aplicação dessa primeira fórmula que a gente viu. Ó, no ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal e sentido da direita para a esquerda e intensidade de 10 na quinta newtons por coulomb. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho um certo ponto, tá? Por aí, nas redondezas, tem uma carga elétrica, tá? Ela está gerando um campo elétrico, mas eu selecionei só uma região desse campo elétrico, só um ponto. E nesse pontinho, o campo tem direção horizontal, então ele é horizontal assim. Opa. Ele é horizontal, certo? E ele tem sentido da direita para a esquerda, então ele aponta assim, certo? Então, nesse pontinho, essas informações que eu tenho. E que também nesse ponto, o meu campo vale 10 na quinta newtons por coulomb. Esse newton por coulomb, gente, o que significa? Significa que para cada coulomb de carga que eu colocar nessa região, vai aparecer sobre ele 10 elevado a 5 newtons, certo? Ou seja, 100 mil newtons para cada coulomb que eu colocar ali. Então, se por exemplo, nesse ponto eu vier colocar uma carguinha de 1 coulomb, vai aparecer sobre ela 100 mil newtons de força. Se eu for ali e colocar uma carguinha de 2 coulombs, então ó, são 100 mil por coulombs. Se eu tenho 2 coulombs, 100 mil para esse, 100 mil para esse. Ao todo vão dar 200 mil newtons de coulomb, 200 mil newtons de força. E assim por diante. É isso que essa continha aqui nos mostra, ó. A continha que a gente achou lá no começo. A força elétrica é a carguinha vezes a intensidade do campo. Porque ó, a intensidade do campo é newtons por coulomb. E a quantidade de coulombs, quem me mostra é a carguinha. Quantos coulombs que a carguinha que eu coloquei lá tem, certo? Então, vamos lá, vamos resolver esse exercício. É terminar de ler ele também, né? Então, tenho as informações aqui do ponto. Daí ele fala, coloca-se nesse ponto uma carga pontiforme. Então, essa aqui é a nossa carguinha, é a carguinha de teste. Então, uma carguinha de menos 2 microcoulomb. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força que atua na carga. Então, muito bem, gente. A direção e o sentido eu já consigo indicar. Porque vocês lembram do slide anterior? Sempre que a carga de prova for negativa, ó. Cadê meu? Aqui, ó. Carga de prova negativa. Vamos voltar aqui um slide. Sempre que a carga de prova for negativa, o campo vai ser para um lado e a força vai ser para o outro, certo? Então, ó, campo para um lado, força para o outro. Então, aqui nós temos o campo para um lado, tá? Esse aqui é o campo. E a força tem que apontar no outro sentido, então. Porque a carga de prova que eu vou colocar aqui, ela é uma carga de prova negativa. Então, uma parte do exercício eu já respondi. Falta eu calcular a intensidade agora. Então, vamos lá. A intensidade a gente calcula por meio da conta. A carguinha de prova é menos 2 microcoulomb. A
Aqui, gente, eu posso usar ela em módulo, tá? Então, eu posso desprezar esse sinal por enquanto. Então, vamos lá. 2, o micro, a professora ensinou nas últimas aulas que o micro, ele vale 10 na menos 6. Então, a minha carguinha é 2 vezes 10 na menos 6. Vezes o meu campo elétrico, a intensidade do campo elétrico é 10 elevado a 5. Vamos lá. Aqui, gente, é como se tivesse o número 1, né? 1 vezes esse valor. Então, 2 vezes 1 é 2. Aqui nós temos uma multiplicação de bases iguais. Então, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, eu tenho menos 6 mais 5, me resulta em menos 1. Então, essa é a nossa resposta. Posso tirar da notação, esse valor vai dar 0,2 newtons. Ok? Tá resolvido o primeiro exemplo. Vamos fazer o segundo agora. Vou separar aqui. Segundo exemplo. Vou trocar de cor. Uma partícula de massa m e carga Q foi colocada num ponto A de um campo elétrico, onde o vetor campo elétrico é vertical ascendente e tem intensidade E. Então, vamos interpretar isso aí. Então, eu tenho um pontinho aqui. Nesse pontinho, eu tenho um vetor campo elétrico vertical e para cima, né? Ascendente significa para cima. Então, aqui nós temos um vetor campo elétrico. Sendo dados E, M e G, aceleração da gravidade, né? Determine que, sabendo que em A a partícula fica em equilíbrio. Então, o que acontece, gente? Nesse pontinho eu venho aqui e boto uma partícula, boto uma carga, certo? Essa carga, por causa da gravidade, a gravidade vai tentar puxar ela para baixo, né? A gravidade vai tentar puxar ela para baixo, né? Exercendo uma força-peso nela. Mas o exercício diz que nesse ponto ela fica em equilíbrio, então ela nem sobe e nem desce. Então a força que está puxando ela para baixo é anulada por alguma outra força que puxa ela para cima, certo? Essa força que puxa ela para cima é a força elétrica. Então, para elas ficarem em equilíbrio, a força elétrica tem que ser igual à força peso, beleza? A força elétrica, ela é calculada como? Ela é calculada como sendo a carguinha de prova vezes a intensidade do campo, igual a força peso. Como que a força peso é calculada? Massa vezes a gravidade, beleza? O exercício pede para mim calcular Q. Então, esse E aqui que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, fica Q igual M vezes G dividido por E. Pronto, está respondido. Não tem valor, então eu não consigo terminar a conta, vai parar aí mesmo. Beleza, gente? Esses são exemplos de aplicação da fórmula de campo elétrico. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar nossa explicação. Os campos elétricos, gente, essas linhas aí que a gente desenha para indicar a direção, a gente chama essas linhas de força, certo? Ou linhas de intensidade. Essas linhas, elas também nos mostram como que é a intensidade do campo naquela região. Quanto mais pertinho tiver uma linha da outra, mais intenso é o campo ali naquela região, certo? Então, quanto mais pertinho elas estiverem, significa que ali o campo é mais forte. E quanto mais afastado tiver uma linha da outra, mais fraco. Então, aqui nesse desenho, ó, eu consigo perceber aqui, ó, que aqui eu tenho um volume bem perto de linhas, ó, estão vendo? Elas estão bem pertinho uma da outra.
Agora, se eu pego uma região um pouco mais afastada, ó, essa região aqui, ó, as linhas estão mais longe uma da outra. Então, significa que nessa região aqui, ó, o campo é mais forte do que aqui, certo? Então, eu consigo perceber que conforme a gente vai se afastando da carga, esse campo vai ficando mais fraco, ele vai decaindo, certo? E mais perto da carga ele fica mais forte. E como que ficaria essas linhas se eu colocasse duas cargas próximas, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas cargas aqui, uma positiva e uma negativa. Eu sei que positivo com negativo se atraem, né? O mais com o menos se atraem. Então, esses campos também vão se atrair. Esses campos se complementam. Então, eu vou ter a direção das linhas, né? Eu vou ter elas saindo da carga positiva e chegando na carga negativa. Esses campos vão se unir, formando um campo só ali naquele entorno, certo? Agora, se essas cargas são opostas, ou melhor, se essas cargas são iguais, elas vão se repelir, né? Cargas de mesmo sinal, elas se repelem. E esses campos também vão se repelir. Então, se eu colocar duas cargas de mesmo sinal aqui, ó, elas vão se repelir. Uma vai jogar a outra para lá e os campos também se repelem. Então, ó, um campo foge para lá e o outro campo foge para lá, certo? Ó, eles não se unem em momento nenhum, ó, eles querem se repelir. Enquanto que aqui se unem, né? Porque aqui elas querem se unir, cargas opostas se atraem. Beleza? Muito bem, então tá aí a expressãozinha que a gente vai usar, né, para calcular a força num campo elétrico. Força é igual a minha carguinha de prova vezes a intensidade do campo. Eu também posso passar essa carguinha para cá dividindo quando eu precisar calcular a intensidade do campo, tá? É a mesma expressão, só manipulei ela um pouquinho, ok? Muito bem. O vetor campo elétrico a prof já comentou, né? A direção aí do campo elétrico e como que a carguinha se comporta quando a gente coloca uma carga positiva e uma negativa dentro do campo. E a gente também falta contextualizar como que fica essa intensidade do campo conforme eu vou me afastando dele. Conforme eu me distancio do campo, eu já percebi que ele vai ficando mais fraco, ele vai enfraquecendo, não é? E como que eu faço para determinar o campo elétrico numa certa distância da carga? Então, por exemplo, eu tenho uma carga aqui, se eu pegar um ponto a 1 centímetro, qual será que vai ser o campo elétrico aqui? Agora, se eu pegar um ponto um pouco mais longe, 2 centímetros, qual será que vai ser o campo aqui? Se eu pegar 1 metro, qual será que vai ser o campo lá no 1 metro? Então, eu consigo determinar esses valores, mas agora para uma expressão diferente. A expressão é essa daqui, ó. Campo elétrico vai ser a nossa constante eletrostática, né? Porque isso vai depender do meio, vezes a cargona que está gerando esse campo, dividido pela distância ao quadrado, certo? A gente vai utilizar essa expressão para calcular o campo de acordo com a distância que eu escolho dele. Então, eu já consigo perceber que aqui nós temos uma distância ao quadrado de novo. Então, quanto mais longe, mais o campo fica fraco, né? De forma exponencial. Então, o campo, ele é inversamente proporcional à distância, certo? Ele vai ficando super mais fraco conforme eu me distancio da carga. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos de aplicação dessa fórmula para a gente ver como é que fica? Então, vamos lá. Um campo elétrico apresenta num ponto P a intensidade de 6 vezes 10 na quinta newtons por coulomb. Direção horizontal e sentido da esquerda para a direita, né? Não separa aqui, não tem. Sentido da esquerda para a direita. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força que atuará numa carga pontiforme Qzinha colocada no ponto P, nos casos. Então, quando eu tiver uma carguinha com esse valor
e quando eu tiver uma carguinha com esse valor. Então, esse exercício é aquele exercício mais comum que a gente vai usar outra expressão, né? Vamos fazer a daquela lá primeiro. Então, nós temos aqui, vamos fazer a intensidade do campo, é de 6 vezes 10 na quinta newtons por coulomb. Daí, na letra A, vamos fazer a direção também, né? O campo elétrico, aqui tem um ponto P, e a direção é horizontal, da esquerda para a direita. Então, nós vamos ter isso aqui, da esquerda para a direita. Então, esse é o nosso campo elétrico. E eu vou colocar as carguinhas nesse ponto aí, e vou ver o que vai acontecer. Então, o primeiro caso, a carguinha é positiva, certo? Então, acho que vamos fazer aqui na própria alternativa, que fica melhor para a gente entender, né? Vamos fazer as duas formas. Então, vamos lá. Então, no primeiro, eu vou colocar aqui uma carguinha positiva, tá? Esse aqui é o ponto P. O campo elétrico, ele é da esquerda para a direita, tá aqui. E se a carguinha de prova é positiva, né? A gente viu lá anteriormente, se ela é positiva, a força tá na mesma direção. Então, a força vai estar aqui. Mesma direção que o campo elétrico. Agora, vamos calcular a intensidade dessa força. Força é a carguinha vezes a intensidade do campo. A minha carguinha é de 2 microcoulombs. Então, 2 vezes 10 na menos 6. E o meu campo é 6 vezes 10 elevado a 5. Multiplico os inteiros. 2 vezes 6 vai dar 12. Vezes, repito a base, porque eu tenho a mesma base nos dois, e somo os expoentes. Menos 6 mais 5, me sobra menos 1. Melhorando, tirando da notação, eu vou ter uma força de 1,2 newtons. Agora, vamos fazer a letra B. Na B, eu tenho outra situação, né? Aqui. Eu tenho o ponto P. O campo tá aqui, o campo nunca muda. Mas agora, o que eu coloquei no ponto P é uma carga negativa. Então, lembram? A negativa, a força é ao contrário do campo. Então, se eu tenho o campo para um lado, a força vai estar para o outro. A força vai estar para cá. Certo? E vamos calcular essa força aí. Quanto que dá essa intensidade? A minha carguinha agora é de menos 3 microcoulomb. Como a prof falou antes, posso usar em módulo, né? Posso desprezar o sinal nesse momento. E o campo é o mesmo, né? A mesma intensidade. Vamos lá. Multiplica os inteiros. 3 vezes 6 dá 18. Os expoentes, repito a base e somo os expoentes. Devo 6 e tenho 5, devo 1. Então, a minha força vai ser de 1,8 newtons. Pronto. Respondido esse exercício. Vamos fazer mais um? Tá aqui, né, a resolução. Vamos fazer mais um. Esse agora ele é completão, tá, gente? Com tudo que tem direito. Então, vamos lá. Uma carga Qzona, então essa é a carga geradora, é um Qzão, de menos 4 microcoulombs fixa, encontra-se no vácuo conforme a figura. Então, eu tenho aqui a minha cargona, né? Essa aqui é o Qzão. Ela tá fixa nesse ponto e em torno dela tem vácuo. Daí ele pergunta a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico num ponto P a 20 centímetros da carga. Então, vamos lá. Eu tenho a minha baita da minha cargona aqui, ela é negativa, certo? A gente aprendeu que o campo elétrico negativo, ele tem direção para a carga, ele aponta para a carga, né? Ele é de fora para dentro. Mas eu quero saber como que ele fica nesse ponto P aqui, ó. Então, nesse ponto P, ele tem que apontar
de fora para dentro. Então, ele vai ter esse direcionamento aqui, ó. Certo? Então, esse é o meu campo E. Beleza? Então, eu já determinei a direção e o sentido. Falta eu calcular a intensidade desse campo, ok? Agora, eu quero saber a intensidade do campo numa certa distância da carga, certo? Então, agora eu vou usar aquela outra expressão, que ela me diz que a intensidade de um campo é a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos lá. No exercício, me diz que a carga está imersa no vácuo. Então, a constante do vácuo é 9 vezes 10 na 9. A minha carga vale menos 4 microcoulombs. Posso desprezar o sinal, porque eu quero em módulo. Então, a minha carga vale 4. Lembram do micro, gente? O micro, 10 na menos 6. Isso aqui vai aparecer muito, tá, gente? Então, a carga é 4 vezes 10 na menos 6. E a distância é 20 centímetros. Só que eu tenho que usar essa informação em metros. Então, eu divido por 100 e eu vou encontrar esse valor em metros. Só que como tudo isso aqui está em notação científica, é mais fácil a gente colocar a distância também em notação científica, tá? Vai facilitar a sua conta. Professor, mas se eu não quiser, acho mais fácil fazer 100. Faz 100. A resposta tem que dar a mesma. Eu, particularmente, acho mais fácil converter a notação científica. Então, vamos lá. Vou converter o 0,2 para notação. Então, a vírgula está aqui. Eu tenho condição de pular mais uma casinha. Então, tirando a vírgula daqui e pulando mais uma casinha, eu vou formar o número 2. Coloco a base 10 e o expoente é a quantidade de casinhas que eu andei. Número decimal, expoente negativo. Menos 1. Então, vamos lá. Essa é a minha distância. 2 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. Beleza? Vamos resolver. 9 vezes 4 dá 36, é isso? 36. Vou repetir a base, né? Eu tenho base aqui dos dois lados. E quando eu tô multiplicando, gente, eu tô multiplicando esse por esse. Eu somo os expoentes. Então, 9 mais o menos 6. Ainda me sobra 3. Dividido. Agora aqui, 2 ao quadrado é 4. Repete a base, que é a base 10. E aqui, gente, eu tenho uma potência de potência. Então, eu tenho um número, né, o 10, elevado a menos 1, e tudo isso elevado ao quadrado. Então, é uma potência de potência. Então, como que a gente resolve uma potência de potência? Eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Certo? Vamos terminar de resolver aqui, ó. Então, E é igual. 36 dividido por 4 vai dar 9. Tenho a base 10 nos dois, então eu vou repetir a base 10. E agora, eu estou dividindo, então eu vou diminuir os expoentes. Então, é 3 menos o menos 2. Então, menos com menos dá mais. 3 mais 2, 5 newtons por coulomb. Então, eu achei a intensidade do campo, certo? Então, o campo tem essa intensidade aí, ó. Então, para cada newton que eu colocar lá, eu consigo fazer uma força de 900 mil newtons em cima dele. É bastante, né? Daí, na letra B, o que a letra B me pede? Qual vai ser a força que vai aparecer se eu colocar agora nesse campo uma carguinha de 5 microcoulombs? Ó, a intensidade da força elétrica que atuará sobre uma carga de 5 microcoulombs colocada no ponto P. Então, agora eu quero calcular a força, né? Que força que esse campo vai fazer
quando eu colocar ali uma carguinha de prova. Então, nesse ponto agora eu insiro uma carguinha e qual é a força que vai aparecer nela, certo? Então, vamos lá. Essa carguinha vale 5 microcoulombs. Então, 5 vezes 10 na menos 6. E o meu campo, eu calculei aqui na letra A. É 9 vezes 10 elevado a 5. Vamos lá. 5 vezes 9 dá 45. Repito as bases, né? Se está tudo multiplicando, eu somo os expoentes. Então, devo 6 e tenho 5, ainda devo 1. Melhorando, né? Menos 1, eu posso tirar isso aqui da notação e ele vai ficar assim. Ok, gente? Tá resolvido o exercício. Não é muito difícil, né, gente? Então, assim, peço que vocês, se preciso, assistam, voltem, né? Repitam quantas vezes forem necessários, escutem as dicas, faça a leitura indicada na apostila e, principalmente, tente fazer seus exercícios, tá? Busque resolver sozinho, não fique olhando as resoluções na internet, né? Tenta fazer primeiro sozinho, mostra pra prof, vê se tá certo, a prof confere, a prof te ajuda, mas não copia, tá? Não fica copiando as coisas prontas da internet, porque isso não vai favorecer você em nada. Então, tente, se esforce, e eu sei que vocês vão conseguir resolver tudo com bastante qualidade. Qualquer coisa, entre em contato, vocês sabem que vocês podem entrar em contato e tirar as dúvidas de vocês. Tá bom, gente? Então, era isso, um abraço, bons estudos!